"1917 é uma versão ao contrário de O Resgate do Soldado Ryan. É um bom filme de guerra onde, em vez de ser um batalhão se mobilizando para salvar um único soldado, são dois soldados tentando salvar um batalhão. Em Soldado Ryan, Spielberg se preocupou em trabalhar a emoção de cada um dos personagens enquanto cumpriam a sua missão. Já em 1917, parece que Sam Mendes decidiu que os personagens seriam um elemento menos importante, e ele se preocupa mais em montar um belo visual e ser virtuoso com a câmera do que explorar o que eles pensam e sentem. O principal elemento do filme é a sua pretensão. Ele é filmado em um grande plano sequência sem cortes, o que não é assim tão verdadeiro. 1917 é montado com vários pequenos planos sequência, um deles com 9 minutos. Parece que se preocupa demais com o visual e pouco com o enredo, que é simpático, mas é sem profundidade, cheio de conveniências para fazer a história andar. Eu consigo fazer uma lista enorme de filmes de guerra com enredos muito mais interessantes do que esse. Talvez a ideia nunca fosse mesmo se aprofundar nos personagens, apenas gerar tensão em relação ao desconhecido, dois sujeitos mandados para uma missão sem ter ideia do que iriam encontrar. E essa tensão deveria substituir ação e explosões. Mas se pensarmos que os personagens não recebem nenhum desenvolvimento e a ideia de apresentar o enredo é em tomada única, alguns momentos pareciam tão superficiais que eu me sentia acompanhando um cameraman atrás de dois personagens que não tomavam as melhores decisões em uma missão suicida. O ritmo do filme é atrapalhado justamente pela obrigatoriedade de simular que era um plano sequência de 2 horas. E para evitar que o tédio alcançasse o público, eles enfiavam uma cena mais agitada como a do avião ou uma cena mais bonita como a da cidade à noite. Certeza que o meu problema foi a minha expectativa. Eu adoro filmes de guerra e eu posso fazer uma lista enorme com filmes melhores que 1917 e eu estava esperando algo completamente diferente. Eu sabia que o lance dos planos sequência teria muita importância, mas eu esperava mais guerra ou mesmo mais tensão, e até o terceiro ato não aconteceu muita coisa. Eu não me importava pela vida dos personagens. E quando um filme é vendido e apresentado como tomada única, é meio decepcionante quando você consegue perceber cada um dos cortes no meio do filme. Tem uns momentos óbvios, quando a câmera vai atrás de uma pedra enorme ou nas costas de um soldado qualquer, ou aquele momento em que o corte aparece dentro de uma explosão, ou quando os personagens entram e saem de ambientes com iluminação diferentes. Tem até um momento no meio do filme em que tudo fica escuro para que eles consigam fazer o corte. A computação gráfica é um tanto falha para um filme desse tamanho, principalmente quando usada para juntar os cortes. Presta atenção na cena da cachoeira e veja uma computação gráfica mal feita. A morte de um personagem com uma facada fica meio bizarra quando as cores do seu rosto mudam completamente de maneira digital. Eu fiquei com a impressão de que eles tiveram a ideia genial de fazer um filme todo em plano sequência. Eles compraram a ideia, se prepararam, mas no meio das filmagens eles perceberam que essa ideia não era tão fácil de executar e eles fizeram umas gambiarras para entregar o produto final. Ainda assim, 1917 é visualmente impressionante. Tem umas tomadas noturnas lindas, mas eu fiquei meio impressionado ao saber que Roger Deakins foi o diretor de fotografia. Ele é foda. 1917 tem os seus momentos, mas está longe de figurar entre os seus melhores trabalhos. Saindo um pouco dessa parte técnica visual, a narrativa é meio dura, talvez pela necessidade de enfiar os cortes no meio do filme, e os diálogos não são naturais. Várias situações parecem forçadas e eu demorei muito para ficar confortável e caminhar com os personagens. A trilha sonora é meio brega, tem umas 2 ou 3 cenas em que ela se encaixa bem, como no começo, quando os dois soldados recebem a sua missão, que é uma trilha sutil e carregada de tensão. Em grande parte do filme, ela incomoda mais do que ajuda, parece insistir em obrigar a audiência a sentir emoções, e eu diria que isso ajudou a me tirar da viagem com os personagens. Talvez você tenha adorado o filme, isso é muito bom, eu queria ter curtido tanto assim, mas eu sou um velho chato e rabugento. Eu meio que me decepcionei, ainda mais com os nomes envolvidos com a produção. Benedict Cumberbatch, por exemplo, foi um dos piores castings do filme, não tem como eu não me lembrar do personagem dele em Cavalo de Guerra, do Spielberg. Aliás, eu acho Cavalo de Guerra um filme melhor e mais profundo que 1917. Dunkirk é um filme melhor do que 1917 e olha que eu tenho birra do Christopher Nolan. They Shall Not Grow Old, um documentário sobre a Primeira Guerra, dirigido por Peter Jackson, é um filmão. E se você gosta de plano sequência, veja Filhos da Esperança ou A Arca Russa. O desenho de produção e o figurino são muito bons, as atuações são boas, nada excepcional e o roteiro tem os seus momentos. Mas 1917 é um filme que eu vou me esquecer rapidamente e dificilmente vai entrar em qualquer
lista de filmes de guerra que eu fizer. Nem as cenas de plano-sequência são tão memoráveis assim. Posso fazer uma lista aqui para apresentar melhores planos-sequência. Mas eu sei que muita gente está me assistindo e curtiu o filme e eu fico feliz com isso. Não é um filme ruim. Eu gostaria de ter gostado mais. O problema foi que enquanto eu assistia, eu pensava que eu poderia estar vendo um filme de guerra muito melhor. E poderia ter visto mesmo. Deixa uma mensagem nos comentários dizendo se você gostou ou não de 1917. Vamos discutir isso aqui. Deixa a sua opinião, ela é muito importante, ajuda a desenvolver ainda mais o canal. E é sempre bom lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme eles vão sendo produzidos, então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Só o ao vivo, semanal, tem hora certa para sair, é toda terça-feira às 10 horas da noite. Então se inscreva, deixe o seu like e aprenda que o nerd rabugento não dá dica ruim.